Agora, você não acha que o Brasil perde muito em competitividade com a Europa, com os países do Sudeste da Ásia, quando a gente fica com esse debate ideológico, sindicatos que são um fim em si mesmo e não um meio de buscar melhores condições para o trabalhador, contra a mecanização, a modernização do trabalho, isso não acaba prejudicando o próprio trabalhador? Capês, eu vou dar aqui o meu testemunho, sendo filho de São Bernardo, como o Diego também. Muito orgulho. Eu sou de São Caetano. Eu vou dar aqui o meu testemunho de que hoje quem lidera as discussões sobre a nova indústria no Brasil, a modernização do chão de fábrica, dos produtos, da eletrificação, da automação, é justamente o Sindicato dos Metalúrgicos. São eles que estão ali em troca com os trabalhadores em países onde isso já ocorreu, como na Alemanha, como na Coreia, como no Japão, como também nos Estados Unidos, fazendo ali o debate junto ao Ministério do Desenvolvimento Industrial e Serviços, né? Comércio e Serviços. Então, os trabalhadores estão sim preocupados com ganho de produtividade, só que esse ganho de produtividade tem que ser apropriado pelos trabalhadores. O ganho de produtividade da Uber, Diego, você pode falar que dá prejuízo operacional, mas é apropriado pelos acionistas. Vai atrás de saber se as ações ficaram um ano sequer sem pagar dividendo. Dá prejuízo lá na ponta. Operação global, eu falei da operação no Brasil. Mas para acionistas, no Brasil, a Uber é uma empresa mundializada. Mas você remunera quem teve o risco de investir. Que risco de investir, Mônica? O acionista está investindo. Hoje é uma mega empresa, mas quando colocaram o dinheiro lá atrás, adquiriram as primeiras ações, a Uber dá lucro. Dá lucro. Só que é para nível mundial dá lucro. É para acionista, não é para o seu corpo de funcionários e nem para os seus parceiros autônomos, seus parceiros motoristas. Mas eu quero só fazer o seguinte aqui, 3 pontos, né? Porque a Deise incluiu mais um, que é o MST, mas eu quero ir lá. Primeiro, o Capês falou assim, vamos ter que pressionar as empresas. Quem pressiona a empresa, Capês? Quem pressiona a empresa é a luta coletiva, não é a... Hoje quem mais pressiona a empresa nesse país é o governo. O governo é quem mais pressiona as empresas. A alta carga tributária no setor produtivo. Pois então, vamos avançar na direção do que o governo propôs em relação... Não, Leandro, em 2023, Leandro, só uma informação para você refletir a sua ponderação. Em 2023, nós tivemos 4 empresas fechadas por minuto nesse país. Esse país é um dos ambientes mais tóxicos para empresas no mundo. Ô, Pepe, se você estiver assistindo, veja que não é só com você que os caras não deixam falar, tá bom? Mas outro mimizento. É o seguinte, a gente tem a proposta de regulamentação que não é melhorar as condições de quem está nos aplicativos, não é sinônimo de desfazer a CLT. Muito pelo contrário, a gente tem que dar um passo na direção de maior proteção desses trabalhadores, mantendo sua autonomia, mantendo sua liberdade de horários, mas tem que dar um passo. Hoje esse cara, se morrer em atividade de trabalho, não está protegido, sua família não está protegida. Mas isso estava contido na proposta que foi deturpada, feita pelo governo de regulamentação do trabalho por aplicativos. Só que muita gente surfou numa onda contando fake news para impedir que esse projeto avançasse. Mas é importante avançar. Segunda coisa, nós não precisamos flexibilizar CLT para isso acontecer. Ô, Mônica, não é uma coisa, não é contra a outra. É melhor a gente proteger mais o cara que está no aplicativo e manter o CLT naquilo em que ele tem de melhor, que é a capacidade de proteger o trabalhador. Agora, o MST, a pauta principal, Deise, assim, ficou muito assunto, mas a pauta principal a essa altura do campeonato é a seguinte... o MST é indispensável para o século XXI para garantir comida na mesa das pessoas a um preço justo e para preservar o meio ambiente. Vai lá ver qual é a agricultura que segura o fornecimento de água, que segura a área preservada, se não é agricultura familiar. E agricultura familiar não é sinônimo de MST, que fique claro. Mas todo MST é agricultura familiar. Essa é a grande confusão que o pessoal, que os nossos canhotos aqui fazem para tentar viabilizar a existência do MST. É confundir a agricultura familiar, que está dentro do agronegócio, não está dentro do movimento sem terra, com o MST. Leandro, a grande maioria dos agricultores, dos pequenos agricultores, nunca tiveram contato sequer com o movimento sem terra.
A grande maioria. E isso todo emerge membro da MST análise... quer ser agricultor familiar. E isso emerge da análise dos números de produtividade do MST, que são mínimos. A principal produção agrícola do MST, que é o famoso arroz orgânico, não daria conta de alimentar o Brasil por um dia. Diego, por um dia. Ele fez uma pergunta. Todo integrante do MST quer virar agricultor familiar? Você falou? Eu afirmei. Ele afirmou que todo integrante do MST quer ser o agricultor familiar. Isso inclui aqueles que invadem e destroem propriedade armados? Se ele é sem terra, o que ele quer é virar agricultor familiar. São 14 horas e 33 minutos. Diego Tavares, a afirmação de Leandro Ferreira. Todo agricultor... Por favor, Mônica Rosenberg quer comentar também. Mônica Rosenberg e depois... Assim Diego como Tavares. Todo motorista de Uber, todo motorista de aplicativo quer virar dono de frota. É claro que toda pessoa que está num movimento que está contra as leis, né? Está burlando leis, está infringindo leis, está invadindo terras que não deveria, sabe que está na ilegalidade. Claro que esse quer passar a ser um agricultor familiar e ele quer ser um grande latifundiário, dono de grande agro. Não quer ser grande latifundiário, Mônica. Se ele tivesse a escolha, claro que ele quereria. Não quer ser latifundiário? Como eu gostaria de ser milionária, dona de construtora.